acúmulo, sem contar também que é uma destinação correta, né? Então, eu acabei por aprendendo a fazer isso aqui, né? Eu vou contar um pouquinho da história sobre o que a gente aprendeu como usuária, tá? Da compostagem dentro da minha casa. Então, se todos já estiverem de acordo, acho que a gente pode começar, já são 10h12. A gente pode seguir? Ou querem aguardar mais um pouquinho? Preferem aguardar, presidentes? Como estamos aí? Alguém do clube está chegando? Como é que Registro aí, mas acho que dá para começar, viu, Bia? Até para respeitar aí o horário mesmo. Tá, legal. Então, né, trazendo essa ideia da composteira em casa, depois também ocorreu essa colaboração entre o Rotaract da Avenida Paulista e do Clube de Registro, né? O Clube de Registro está com um projeto bem bacana, que o Lucas vai falar um pouquinho dele para a gente, né, sobre o que eles estão pensando em fazer aí com esse projeto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, né, o que é um processo de compostagem, né? Às vezes parece ser uma coisa muito distante ou até um pouco compreensível, né, de como que eu posso reciclar o lixo dentro da minha própria casa, né? Será que é um processo sujo? Será que é um processo trabalhoso? Será que é um processo que exige grandes dificuldades aí? Não, né? Na verdade, a compostagem é um processo natural, né? Um processo biológico de decomposição e, por consequência, eu vou mostrar o ciclo aqui para vocês de reciclagem desse material orgânico. Então, por material orgânico, o que a gente entende, né? Todo o dejeto, né? O que a gente jogaria no lixo que tem origem mais natural, vamos chamar assim para simplificar, né? Tudo que tem carbono, né? Então, por exemplo, o que se pode compostar? Tudo aquilo que é restos de alimentos, né, folhagens, poda de árvores, essas coisas que são fonte de carbono, né, ou seja, é material orgânico, a gente consegue estar fazendo esse ciclo de decomposição nesse processo biológico, tá bom? Existem diversos tipos de compostagem, eu vou falar brevemente a respeito deles, mas basicamente todos eles, tá? A gente pega esse material orgânico, aqui exemplificado pelos restos alimentares, que estariam indo para o lixo comum, né? E que ao invés de se gerar esse lixo, a gente destina ele para uma pilha de compostagem, num recipiente, existem diversos tipos, tá? Onde esse processo natural de decomposição biológica, né, vai fazer ali o seu trabalho para que isso seja transformado num adubo orgânico que pode ser utilizado aí para fertilização e, por consequência, aí para geração de novos alimentos, tá? Porque isso pode ser utilizado depois como fonte de nutrientes para as plantas, né? Um rico adubo aí para depois a gente estar utilizando na fertilização desse tipo de plantio, por exemplo, tá? Então, por que será que é importante, igual aqui no meu caso, né? Eu tinha um gargalo que eu não tenho coleta de lixo diária. Eu não tinha para onde destinar o resíduo orgânico daqui do sítio, né? Mas se a gente for pensar, ai, Bia, aqui em São Paulo eu consigo facilmente jogar fora meu lixo e tal, não fico com isso acumulado, para mim não é um problema. Será que não é um problema mesmo, né? Será que a gente já parou para pensar o quanto de resíduo orgânico a gente realmente produz, né, aí no dia a dia? Às vezes a gente não percebe o quanto que a gente gera, né? Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, quase mais de 40% da composição do lixo global, ela é, na verdade, de comida e de resíduos verdes, né? Ela não é de papel e papelão, ela não é de plástico, não é de vidro, não é de metal. Ela é de tudo isso de material orgânico, né? Quando a gente vai pensar na população brasileira, vamos ver aqui. Ixi, aí. Quando a gente vai pensar na população brasileira, né? Essa associação ela estima que que cada brasileiro, a gente está falando hoje de uma população de mais de 212 milhões de brasileiros, né?
eles descartam por ano cerca de 170 quilos de material orgânico, né? Então, e que só desses 170 quilos, somente 1% ele é reaproveitado. Por quê? Para onde vai parar esse lixo, né? Depois que o caminhão passa, para onde que ele vai? Hoje ele normalmente é destinado a aterro sanitário, né? Ou, no pior dos casos, para as lixões, ou no pior do pior dos casos, ele é destinado incorretamente na natureza, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que não vai separadinho, bonitinho para o aterro sanitário, para o lixão, para a natureza, o material orgânico separado do plástico, do vidro, do metal, né? Então, tudo isso que chega misturado lá, ele acaba passando por um processo, né, dentro do aterro sanitário, que ocorre toda essa mistura, e ele fica ali para ser decomposto nas camadas, né, do aterro, e isso gera alguns efluentes e algumas, que são chamados de chorume, né, que são os efluentes mais difíceis de serem tratados hoje, né? Eu já trabalhei com tratamento de efluentes numa outra empresa que eu trabalhava, né? Eu sou formada em biotecnologia, e dos efluentes, o que a gente sentia mais dificuldade por conta dessa mistura que ocorria ali em tratar era justamente o efluente de aterros sanitários. Então, a gente está falando aí de uma má destinação de uma coisa que poderia ser facilmente reaproveitado de outra forma, né, de quase de mais 36 trilhões de toneladas no ano. Então, é muita coisa que traz alguns diversos problemas, né? Primeiro, todo esse lixo ocupa um espaço em aterro imenso, né? A gente não está falando de pouco resíduo, né? Esse chorume, que é um efluente líquido, se não é bem destinado, né? Por exemplo, o aterro sanitário ainda tem algum tipo de estrutura para estar tratando isso, mas muitos lixões não possuem, então isso acaba, por exemplo, contaminando lençóis freáticos, né? Essa decomposição do material orgânico nesse tipo de local, ele também traz uma emissão de metano e de outros gases que são responsáveis aí pelo efeito estufa muito importantes, né? Além de que pode trazer aí a proliferação de animais, mosquitos, ratos, baratas, né? Coisa que acaba trazendo até algum tipo de dano para a saúde humana, né? E trazendo aí o aumento de alguns tipos de doença, principalmente quando esse lixo não é destinado para um local correto e ele é descartado incorretamente na natureza. Então, se a gente pensar, né, ali pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, eles fizeram um estudo e eles presumiram aí que quase metade de todo o lixo que a gente produz em casa, ele poderia ser destinado à compostagem. Então, se cada pessoa tivesse uma composteira em casa, que, como eu vou mostrar aqui para vocês, não é um processo difícil, não é um processo que ocupa espaço, não é um processo que tem cheiro, né? É um processo muito simples. A gente poderia estar auxiliando aí na redução de todos esses problemas, tá? Então, basicamente, a compostagem ela é dividida em dois tipos, tá? A gente possui aí a compostagem seca, tá? E a vermicompostagem, que a compostagem aí, que a gente ficou mais famosa nos últimos anos, que é a que utiliza as minhocas, né? A compostagem, tanto a compostagem seca quanto a vermicompostagem, ambas, né, é um processo, igual eu falei para vocês, biológico, natural, em que os micro-organismos do solo, bactérias e fungos principalmente, são os principais responsáveis pela degradação desse material orgânico, transformando ele aí em um adubo rico para ser utilizado como fertilizante em plantações, pode ser em casa, né? Pode ser, enfim, a gente pode fazer isso em diversas escalas. Compostagem não existe somente em escala pequena, também se pode fazer em escala industrial, tá? Só que na forma de vermicompostagem, essa decomposição, ela é acelerada pelas minhocas, tá? E por ela ser mais rápida do que a compostagem seca, ela acaba ocupando menos espaço, tá? Sem contar de que, imagina ali, você vai juntando, né, o material orgânico, né, você vai juntando ali algum tipo de folhagem, você junta ali a minhoca ou sem a minhoca. Esse processo, tá,
para ele não ter cheiro, ele precisa ter a presença de oxigênio. Quando você vai fazer a compostagem seca, você precisa ficar sempre remexendo isso com muito mais periodicidade do que na vermicompostagem. E por que isso? Claro, você precisa ainda manejar e tudo mais, mas é uma coisa mais simples, por quê? As próprias minhocas, elas se movem, entendeu? Então, elas vão criando os caminhozinhos ali dentro da composteira e elas mesmas produzem esse tipo de aeração, que o contato do oxigênio fica ali com todo aquele composto da compostagem, né? Então, isso exige um menor manejo, tá? E aí tá a dica. Por que que a vermicompostagem tende a ter menos cheiro do que a compostagem seca, né? Porque ele tende a ser mais aerado. E quando não tem oxigênio, a gente chama esse processo, né, de degradação de compostos sem a presença de oxigênio de anaerobiose. Em anaerobiose, normalmente são criados compostos de sulfeto, que é quando tem aquele cheiro de ovo podre, aquele cheiro ruim, né? Então, na vermicompostagem, isso tende a não acontecer se é uma composteira saudável, tá bom? Então, o que é mais comum se utilizar? A vermicompostagem dentro de casa, por todos esses fatores, tá? Porque ela é mais rápida, porque ela é sem cheiro, ela ocupa menos espaço. E de quebra, você concorda comigo que numa compostagem seca, que normalmente a compostagem seca mais simples que tem é quando você cava um buraco no chão, coloca um composto em terra, né? E depois você pode remexendo isso. Tem gente que faz isso em caixa, pode ser feito em cercados de arame, né? Existem diversas formas de fazer. É um processo mais simples, né? Estruturalmente falando, mas você não tem uma coleta. Depois eu vou mostrar como que é montada uma composteira de vermicompostagem, né, que é o minhocário, do biofertilizante. Isso acaba se perdendo na compostagem seca, porque ela acaba drenando no solo, que é aí um fertilizante que você pode utilizar aí em certa diluição para regar as plantas, que por si só já tem uma grande fonte aí de nutrientes para as plantas. Tem aqui alguma dúvida? Vocês podem me interromper a qualquer momento, se surgir alguma curiosidade, tá, gente? Pode ir me perguntando. Tá bom? Tá joia. Por enquanto, tranquilo, do meu lado. Legal. Igual eu falei para vocês, né? Aqui eu trouxe diversas imagens de como, assim, diverso pode ser um processo de compostagem, né? A gente pode fazer ele em tão pequenininho que existem hoje formas, inclusive, de se fazer com garrafas PETs, né? Igual essa foto aqui no superior direito, né? Ou você pode fazer processos tão industriais ou grandes que você pode fazer leiras, tá? E tem até leiras muito maiores do que essa, que você faz até o manejo do composto ali, inclusive utilizando tratores e tudo mais. Então, você pode partir de uma escala bem pequena até uma escala muito grande, tá? Isso tratando tanto da composteira, da compostagem seca, tá? Essas leiras de compostagem, elas normalmente tratam-se de compostagem seca, tá? Por quê? Quando você vai fazer leira, normalmente você tem espaço, né? Então você não precisa acelerar isso utilizando a minhoca, tá bom? Agora, se você quer fazer uma coisa em grande escala, mas mesmo assim você não tem a quantidade de espaço necessária para fazer uma leira, você pode, por exemplo, tá vendo aqui nesse que parece um monte de tanque preto, um atrás do outro? Esses são minhocários industriais, né? Existe a forma de fazer em caixas, existe a forma de fazer em arames, né? E agora tem a tão famosa, até que já se vende em kits e tudo mais, de utilizar essas caixas. Aqui tem duas mostras mostrando as 3 caixas, né? Que hoje é o que a gente mais encontra, até para se comprar na internet, o kit pronto, tudo mais, tá? Então vamos de... Opa, alguém levantou a mão ali. Pode falar, Walter. Ô, Bia, você pode voltar lá no slide Claro, vamos anterior, por lá. gentileza? Vamos ver aqui. Estou tentando voltar. Eu não sou muito boa no Zoom. Não tem problema. Se não der, eu só comento Aham. aquela composteira grande que está sendo feita de madeira lá.
Ah, aqui, né? Primeira foto, isso. Isso. Essa vai ser que nós vamos fazer na escola do SESI em Registro. Uhum, E vão ser 4 espaços como esses, de 1,5 por 1,5, que vai utilizar o resto em gestão das escolas, que ela tem uma produção de refeições para alunos, né? Então, uhum, todo o resto de gestão, que é uma métrica que a cozinha tem que fazer medição, ela uhum, vai ser separado o orgânico e vai para essa composteira grande. uhum. E todo produto que vai ser utilizado lá em registro já tem uma horta, essa horta vai ser ampliada no SESI e vai ajudar a comunidade do entorno. Então, Olha que e legal. todo o excedente do material orgânico que for produzido nessa composteira, ele vai Uhum. alimentar, a prefeitura vai criar mais 4 hortas comunitárias na cidade. Aí o Rotary e o Rotaract vão estar doando as sementes de hortaliças para Olha que poder legal. produzir essas hortas orgânicas. E aí, em contrapartida, a gente tem aí o projeto que nós somos parceiros, com essa horta de caixas que você vai mostrar, que a Uhum. proposta é trabalhar com aquela torneirinha, com aquela proporção do churume lá, que o Léo até comentou na última reunião, que é de cada 100 ml para 1 litro e tudo mais, que ele tem Isso em mesmo. casa, muitas pessoas têm, e estimular essa questão da economia criativa para que ou ele faça para sustento próprio, né, aprenda na escola e faça com sustento próprio, ou que realmente ele, pelo menos, ele ajude aí o bairro com essa grande horta comunitária que vão ter nos bairros aí e multiplica para mais populações. Então, só para compartilhar aí o tamanho um gesto pequeno nosso, a gente vai conseguir, além da educação escolar, que a gente vai trabalhar essa parte da composteira, a gente vai conseguir também gerar insumos para fazer as hortas aí. Obrigado, viu, gente? Muito legal, você vê como que é um ciclo, né? De uma pequena ação que poderia simplesmente perpetuar aí a geração de lixo, você acaba utilizando isso, né, além para a educação, mas também ampliando isso para ser um insumo de um outro projeto, né, e da horta, enfim. É muito legal ver que o ciclo, vocês estão fazendo o ciclo se fechar, então parabéns. Bom, vamos lá. Então, vamos de mitos e verdades, tá? Aqui eu vou pedir para vocês, eu quero ver que vocês participassem, sabe? Ah, é mito, ah, é verdade, e aí a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos lá. A vermicompostagem, ela é a mais adequada para se fazer em casa? Mito ou verdade? Alguém chuta? Podem ficar à vontade, pessoal, sem medo. Sem medo. Bom, eu acho que é Acho que verdade. melhor. Por uma questão de praticidade, ser mais rápido e não ter o cheiro, né? Igual você comentou. Muito bom, Adriana. Estrelinha dourada. Parabéns. E, gente, tem gente que tem asco de minhoca, tá? Elas são tão limpinhas, você pode pegar à vontade, não morde, tá? Tá tudo bem. É errado que eu já usei para pescar, daqueles, né? Não, não é não. Os peixes adoram, Então, funciona, sacanagem. tá? Bom, então vamos lá, né? Aproveitando aqui a relação da vermicompostagem, explicar um pouquinho como que funciona aquela história das 3 caixinhas, né? Que é o que a gente vê aí, não sei se vocês já buscaram comprar kits prontos, né? Da composteira, né? Nada mais é do que essa vermicompostagem. Então, como que funciona, tá? Basicamente, são 3 caixas empilhadas, tá? São 3 caixas empilhadas. As duas de cima, elas são chamadas de caixas digestoras. E a de baixo é a caixa de coleta do chorume ou do biofertilizante, tá? Os dois nomes estão corretos, tá? A primeira tampa, ela vai ter aí, lembra que a gente precisa garantir que tenha ar ali dentro para não entrar na famosa anaerobiose, não gerar os compostos de sulfeto e não ter cheiro de ovo podre, né? Então ela tem que ser furadinha, tá? Para garantir essa entrada de ar. E na primeira caixa é onde você vai ali depositando todo aquele material orgânico, junto também, lembrando que tem que ter uma fonte de carbono e uma fonte de nitrogênio. Como que você pode pôr isso, né? Você vai colocar ali os restos de alimentos, tá bom?
E depois também você vai colocar algum tipo de folhagem. Pode ser poda de grama, poda de planta, ou para quem mora em apartamentos, pode comprar serragem, que é super barato, tá? Para estar colocando ali para a gente garantir que tenha essa proporção adequada, tá bom? Nessa primeira caixa, então, pode passar, cadê? Leonardo levantou a mão, vamos lá, Léo. Eu queria colocar que o Henrique está fazendo uma pergunta aí, se pode colocar Tá. qualquer minhoca. Não, é assim, existem minhocas que são mais adequadas, tá? O que vai mudar de uma para outra, tá? O metabolismo dela, tá bom? Dependendo do local do mundo, eles utilizam um tipo de minhoca. Aqui no Brasil, a mais fácil de você conseguir e que se adapta muito bem ao sistema de compostagem são as minhocas californianas, tá? Mas existem outros tipos de minhocas que você pode utilizar aqui. O que vai divergir uma da outra é justamente o metabolismo delas, tá? A californiana, a gente tem alta disponibilidade aqui no Brasil e ela se adapta muito bem a esse sistema de compostagem. Respondido? Tudo bem? Ele falou que sim. Legal. Inclusive vende no Mercado Livre, tá, gente? A minhoca. Sim, se vende isso no Mercado Livre. Estou descobrindo ultimamente que o Mercado Livre se vende tudo e mais um pouco. A serragem que eu comentei para vocês também é vocês encontram facilmente, tá? Bom, da primeira caixa para a segunda caixa, ela também vai precisar ali ter uma passagem, né? Porque o chorume que ele vai sendo formado na primeira, vai passando para a segunda e vai sendo coletado na terceira, tá? O composto, propriamente dito, que é aquele que já tem mais tempo, né? Ele vai sendo acumulado ali na segunda, tá bom? Onde as minhocas, elas passam de uma caixa para outra, tá? Mas você vai ver que elas têm maior atividade na segunda hora que aquele adubo ele vai ficando mais pronto, próximo de quando você pode realmente tirar esse humus para utilizar para fertilizar ali a sua planta, enfim, elas vão migrando. Então é importante que tenha passagem da primeira caixa para a segunda e da segunda para a terceira também. E eu vou mostrar como é que as minhocas elas não passam para a terceira, tá? Mas basicamente assim, a hora que você enche a primeira caixa, tá, com todo o material orgânico, a primeira caixa ela passa para o segundo lugar e essa primeira passa para o primeiro, entendeu? Eu vou mostrar ali depois um esqueminha de como isso se troca. Mas a ideia é, a hora que enche a primeira caixa, você passa ela para ela continuar esse processo de decomposição pelas minhocas e pelas bactérias para se transformar isso no humus, enquanto você enche a primeira. A hora que a segunda, o humus ficou pronto, você retira esse humus, esvazia essa caixa, né? E aí troca com a primeira novamente. E esse ciclo, ele continua por tempo indeterminado, tá? Vamos lá, mais um mito ou verdade. É possível ter uma composteira em um apartamento pequeno? Verdade. Verdade, muito bom, Vato. Como eu falei, a gente tem compostagens de diversas escalas, né? Inclusive, você pode fazer composteiras com garrafas PET, se você realmente não tem tanta disponibilidade de espaço, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplinho de uma caixa, essa daqui se vende pronta, ela é de 15 litros somente, ela atende aí muito bem uma família de 2 pessoas, tá? Então, um exemplo aí do quão pouco espaço isso ocupa dentro de um apartamento, tá? Próxima. Pode-se descartar todo e qualquer lixo orgânico na composteira? O que vocês acham? Vocês acham que a minhoca come tudo? Mito. Muito bom. O que se pode colocar dentro de uma composteira, tá? Claro, a gente está lembrando aí de fontes de carbono, tá? A gente também precisa de fontes de nitrogênio.
Mas não é qualquer fonte de, né, orgânica aí que a gente pode colocar, porque, como eu comentei para vocês, o metabolismo das minhocas das bactérias, assim, ela tem predileções, tá? Então, o que que você pode pôr? Restos de casca de fruta, verdura, enfim, isso pode colocar à vontade, tá? Pode café, restos de migalhas de pão e biscoito, mas é importante isso estar um pouco mais úmido quando for colocar, tá bom? Aparas de todos os tipos, restos de poda, né? Papel jornal, desde que ele não seja colorido, né? Saquinho de chá, enfim, tudo isso que é, vamos dizer assim, é mais natural possível, você pode colocar dentro da composteira. O que que não pode, tá? Fezes de animais, isso é um erro comum, tá? Não é legal colocar isso. Por quê? Porque você concorda comigo que as fezes, elas já passaram por um processo, né, de digestão e tudo mais, já teve contato com uma flora, né, ali do próprio animal, e quando você vai colocar isso dentro da composteira, você pode, inclusive, criar um tipo de competição entre a microbiota que você já tem ali com a microbiota que você está adicionando junto com as fezes, tá? Então, não é legal. Isso você pode utilizar de outra forma, né? Dar outro tipo de destino. Uma biodigestão, por exemplo, você pode colocar as fezes e a urina, enfim, de animais, tá? Produtos químicos em geral, não é legal, porque a gente está falando de um processo biológico e natural. Esses compostos químicos, eles podem matar toda essa flora que existe dentro da composteira, tá? Papel higiênico, ossos e espinhas, cinzas e bitucas de cigarro, latinhos não é legal. Então, tudo que já passou por um processo, acho que a regrinha tudo que já passou por um processo não é legal colocar lá, tá? E, inclusive, comida temperada, tá? Comida temperada não é legal. Então, se já tá com óleo, se já tá com sal, não é legal colocar lá, porque daí você vai mexer com, né, querendo ou não, os micro-organismos que estão ali agindo dentro da composteira, eles precisam de um pH, né? Eles precisam de um ambiente para estar se proliferando de uma forma mais adequada, tá? E de dica, quando você tem uma composteira pequena, não é legal colocar também alho e cebola, tá? Mesmo que cruz e sem passado por nenhum tipo de processo. Porque não sei se vocês sabem, mas quem já ouviu da avó que chá de alho é bom para resfriado, sei lá, né, ajuda nessa questão. Porque realmente ele tem esse poder, então não é legal colocar onde você está querendo proliferar uma flora saudável, tá bom? Pode ter algum tipo de desequilíbrio ali. Se você está falando de uma leira de muito, muito grande, aí tudo bem, porque a gente está falando de proporção, tá? Agora, em casa, numa composteira pequena, não é legal colocar, tá? Perguntaram aqui, Bia, se pode colocar cítricas. Cítrico também não é legal colocar, tá? Por conta desse pH, né? O cítrico, ele é muito ácido. Tá bom? Joia, valeu. O Leonardo está com a mão levantada. Era para fazer a pergunta? Não. Não, na verdade, eu queria levantar um outro ponto, Bia. Eu queria saber a sua opinião. Então, assim, uma coisa muito controversa, pelo que eu tenho pesquisado, é a questão de colocar restos de papel na composteira, papel sulfite, né? E aí eu vi muita gente falando que o cloro usado para deixar o papel branquinho pode prejudicar as minhocas, e até que a tinta impressa nesse papel pode ter alguma química que prejudica as minhocas. E aí tem gente que diz que não tem problema nenhum. Em casa eu estou testando lá, na minha composteira, eu tenho colocado bastante papel, em uma parte da composteira, eu tenho colocado bastante papel para ver se aquilo ali, de alguma forma, atinge as minhocas. E as minhoquinhas continuam felizes lá, mesmo com o papel, eu não tenho tido problemas. Aí eu queria saber se você tem alguma visão, se você já viu alguma coisa nesse sentido. Sim, o que que acontece, tá? O papel sulfite, realmente, ele passa por um processo químico, né, de branqueamento para ele poder ficar branquinho, né? Então, ele tem ali compostos químicos. E eu tenho a opinião igual que eu falei da cebola, tá? Proporção. Se você só alimentar ela com papel sulfite, né, e você tem uma composteira pequena,
pode ser que suas minhocas fiquem estressadas, tá? Agora, se você tem uma composteira grande, você coloca isso em pedaços pequenos, misturado com N outras coisas, né? Não vai ser isso que vai afetar, tá? Eu tenho essa opinião, Legal, obrigado, Bia. tá? Então, é tudo uma questão de proporção. Mesma coisa do jornal, né? Se eu só o jornal, apesar de ser diferente do papel sulfite, ele não passa por tantos processos químicos, né? Mas ele tem tinta, né? Então, se é a tinta preta, para ela ter uma origem de um pigmento mais orgânico, ela costuma ser menos danosa, né? Do que ao contrário da tinta colorida, que daí já vem de pigmentos inorgânicos, né? Mas quando você coloca isso em baixas proporções ou misturado com outras coisas, né? E em pedaços pequenos, é muito importante rasgar isso, picotar bem antes de se colocar ali. Não vai ser isso que vai danificar a composteira. Belezinha? Perfeito, muito obrigado. Bom, composteira em casa atrai roedores e insetos? O que vocês acham? Eu espero que eu vomito, né? Não sei. Não, ter o Mickey misericórdia, Mouse, melhor não, né? ter o Mickey Mouse em casa por conta da composteira não é legal, né? Bom, se está... vamos lá, é um pouco controverso também essa pergunta, tá? Se é uma composteira saudável, não atrai insetos e roedores, tá? Se existe algum desequilíbrio na sua composteira, né, pode sim atrair insetos e roedores. Por quê? Esses animais, né, não sei se posso falar, esses insetos, esses animais, eles normalmente são atraídos principalmente pelo cheiro, né? Então, se você tem uma composteira saudável, seja ela está bem aerada, você está colocando o que você pode colocar lá, você não está colocando fezes de animais, né? Você não está deixando as minhoquinhas passarem fome lá, tá cuidando dela aí cada 2 dias, cada 3 dias. É uma composteira saudável, né? Ela não vai atrair insetos e roedores, tá? Agora, se é uma coisa largada lá, que você põe de tudo, né? E que não tem esse cuidado, esses são indicadores de que tem algum desequilíbrio dentro da composteira, tá? Mas não é para atrair, tá? E não é difícil de cuidar, tá, gente? Então não é assim, ai meu Deus, esqueci um dia da composteira, vai parecer um rato. Não, não é isso, tá bom? Aqui. Tá joia. As minhas Tá bom. minhoquinhas iriam morrer de fome, mas tudo bem. Não ia não. Não ia não, Dri, porque você coloca um pouquinho de comida lá e fica um tempão, cara, porque essa comida fica decompondo e as minhoquinhas ficam ali se alimentando daquilo, então dura um tempão. Dura mesmo, dura A mesmo. minhas eu alimento uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, depende de como tá lá, sabe? É bem tranquilo. Sim. Entendi. E uma dica, tá? É que até nem é bom você ficar abrindo ela todo dia, né? Porque às vezes você vai mexer ali, você parte uma minhoquinha, às vezes nem é bom ficar, sabe, aquela história de como é que é aquele ditado da avó que se fica mexendo na tampa da panela, a comida não fica pronta? Às vezes uma dica que eu dou é que eu faço em casa. Eu tenho um potinho de sorvete na minha geladeira que eu vou juntando as coisas. E aí, 2 vezes por semana, assim, uma vez por semana, eu vou lá e coloco na composteira, tá? Então, uma boa dica. Bom, demora-se anos para se obter adubo. O que vocês acham? Qual que é a percepção de tempo que vocês possuem? A Bia, eu não quero ficar respondendo que é sacanagem, né, Bia? Eu já faço, então. Tá bom. Bom, vamos lá. Na verdade, gente, de 4 a 8 semanas você já consegue retirar adubo,
tá? O biochorume, dependendo ali da sua composteira, até uns 60 dias, assim, você já começa a extrair o chorume, tá? Startando ela. Depois disso, como eu falei, é um ciclo constante, tá? Bom, aqui em casa eu não comprei uma composteira, eu fiz a minha própria composteira, tá? E hoje a ideia é trazer para vocês como foi que eu fiz. E eu gastei no total para fazer essa composteira R$ 2,80, que foi o kit da torneira, tá? Então é uma coisa bem baratinha para se fazer. É claro que ela não ficou a mais bonita do mundo, né? Porque eu usei baldes, tá? Mas também tem aí as composteiras são um pouco mais resistentes, que se vende online, já vem o kit com a minhoca, né? A minhoca aqui nesse caso eu consegui no Instituto Federal, porque tem um Instituto Federal de Pesquisa aqui perto da minha casa, então eu fui lá e eles me doaram essas minhocas para eu conseguir estar fazendo a composteira em casa, né? Mas tudo isso também é vendido online, tá bom? Então vamos lá. Como foi que eu fiz essa composteira, tá? Basicamente os materiais que eu usei foram 3 baldes de plástico com tampa. Se você for numa padaria, algum lugar assim, você consegue a doação desses baldes, tá? Às vezes eles têm de manteiga, tem de maionese, né? Esses baldes maiores, tá bom? Eu usei 3 aqui que tem na empresa que a gente trabalha, a gente embala o nosso produto nesses baldes, então para mim foi mais fácil conseguir o balde. Mas também é uma opção buscar, por exemplo, purificadoras ou em mercados, tá? Importante ele estar muito bem limpo, sem esses tipos de resíduo, tá? Utilizar um kit torneira, isso você encontra facilmente em qualquer loja de material de construção, tá? Para fazer os furos, eu utilizei uma furadeira. Peguei uma meia calça bem velha que eu tinha aqui, tá bom? Olha só, um destino para as meias calças, que a gente nunca sabe o que fazer com ela, tá? E as minhocas, igual eu falei para vocês, eu consegui uma doação do Instituto Federal dessas minhocas, eu utilizei as californianas também, tá? Que são as que a gente tem mais disponível aqui no Brasil, mas existem outras espécies também, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro, né? Então, enumerar os baldes de 1, 2 e 3. Por quê? O balde 1, o 2 e o 3, eles têm que ser, eles são um pouquinho diferentes, tá? Primeiro, a tampa do primeiro, eu só furei nas laterais, igual tá mostrando aqui, tá vendo? Então, em todos eles, eu fiz esses furinhos nas laterais aqui, que é importante para o ar entrar e sair, tá? E no balde 1 e 2, e não no 3, porque é no 3 onde a gente guarda o chorume, então, como isso é líquido, eu não quero que vaze, né? Eu não fiz esses furos no fundo, mas no 1 e no 2, que é aqueles que vão ficar trocando de posição, onde realmente as minhocas elas vão estar agindo, né? É importante para elas passarem, e para o chorume também descender, a gente faz esses furos no primeiro, no fundo, tá? Aqui tem até um vidinho da Beatriz furando o balde, tá bom? Vocês podem ver que não é nada muito difícil, com uma furadeira você consegue facilmente, tá? Feito isso, né, nas tampas, tá? Aqui tem 4 tampas, tá bom? Porque no fim eu fiz como aqui é um sítio, a gente tem uma quantidade muito maior, eu acabei fazendo com 4 andares, tá? Mas normal é fazer com 3. A primeira tampa eu deixei, eu não cortei para deixar tampada mesmo, para não ficar muito, muito fácil de, enfim, bichos irem lá, tá bom? Porque eu tô num sítio. Entre a 1 e a 2, a tampa furada, tá? E entre a 2 e a 3, a tampa furada também. Por que que é importante manter a tampa? Para você ter esse acabamento e um balde conseguir apoiar no outro, tá? E a meia calça furada, você coloca no terceiro balde, tá? E aí você fecha ele com essa tampa furada, tá bom? Porque aí as minhocas, elas não caem no churume, olha só. Então, elas ficam só entre o balde 1 e 2, e no terceiro, que é onde vai fazer essa coleta do chorume em si, a meia calça ela filtra, tá? Depois, por fim, eu não tirei foto da minha com a torneirinha, eu esqueci dessa foto,
mas você coloca a torneirinha no terceiro para depois você conseguir fazer essa coleta facilmente, tá? Uma dica, não deixe ela muito alta, porque senão você vai ter que acumular muito chorume para você conseguir tirar esse líquido, tá? Então, o ideal é que ela fique mais baixinha mesmo, tá bom? E aí, para você utilizar, ainda vou falar um pouquinho sobre esse chorume, igual, eu acredito que foi o Walter que falou, né? Não, nunca é bom utilizar ele puro, porque ele é um composto muito concentrado. Então, uma proporção de 1:10, você pode colocar num borrifador, ele é ótimo para você regar as plantas, tá? Beleza, e essa ficou a carinha na minha composteira, tá? Tô com uns furinhos ali na lateral, né? Você vê que as tampas, elas ficaram de acabamento. A primeira, eu deixei ela totalmente tampada. A segunda, ela tem aquele furinho. E a terceira, ela tem o furinho, mas a meia calça também tá ali para não deixar as minhocas caírem no líquido, tá? Então, como que a gente vai abastecer, né, essa composteira? Elas vão ficar empilhadas, então, sempre contando uma parte de cima, 2 a do meio, 3 a de baixo, tá? A parte 1, ela vai começar recebendo esses resíduos orgânicos e esses restos de jardim, poda, serragem, grama, enfim. E na montagem é onde você vai colocar as minhocas no primeiro momento, tá? Na hora que isso encher, você vai trocar a 1 com a 2, tá? Vai deixar um ali paradinha, porque ainda vai demorar um tempo para se formar esse composto sólido. E enquanto esse composto sólido ele vai se formando, você vai enchendo a 1 de novo, e tudo isso por ter os furinhos, né? O chorume ele vai descendendo e vai sendo acumulado no terceiro balde, tá? Então, aqui um exemplo, né, do balde sendo enchendo, né, como que ele fica, qual que é a carinha que ele fica, tá? É muito importante, primeiro, você colocar esses resíduos de orgânico, né, que é onde vai ter, ali tá trocado, tá? Que vão ser compostos aí ricos em nitrogênio, e depois você vai colocar um material também de carbono. Sempre uma boa proporção de 3:1, assim você garante que você vai ter a biota, vamos dizer assim, equilibrada, tá? Até aqui tudo bem? Sim. Legal. Então, igual eu falei, né? Você vai enchendo um, a hora que ele estiver cheio, você troca com o 2 que está vazio. Esse composto, ele vai demorar aí mais ou menos umas 4 semanas, tá? Para formar o humus de minhoca. Como que você sabe que o humus está pronto? Quando ele ficar com aquela cara marronzinha, lisa, né? Que a gente vê nas fotinhos, que o composto ele está bem solto, tá aerado, é quando o humus está pronto, tá? Quando você vai retirar isso, vai vir minhoca junto, tá, gente? Aí é a hora de não ter nojo. Você pega as minhoquinhas que estão vindo com humus e joga elas de volta dentro da composteira, sem nojo. Elas são limpinhas, tá? Assim, ó, quando ele tá assim, é a hora de tirar. Tá vendo? Ele tá bem soltinho, marronzinho e tudo mais. Importante, não é legal deixá-la no sol, tá? É sempre legal deixar a composteira num lugar onde tem sombra e que esteja protegido da luz do sol, de chuva também, tá bom? Porque senão você vai ter um excesso de temperatura ali que não é legal. Tem alguém levantando a mão? Não? Então tá. Não. Legal. E o líquido, ele vai sendo formado ali, coletado no balde 3. Como eu comentei para vocês, depois ele é um ótimo, você pode utilizar ele direto nas plantas, numa proporção de água para 1:10, tá? E o composto, o adubo, você pode utilizar como fertilizante comum. Você mistura ele na terra e aí você pode ter uma hortinha em casa. Tá? A composteira, o ideal, né, é ela ser abastecida. Tem lugar que fala diariamente, tem lugar que fala cada 2 dias. Eu, Beatriz, 2 vezes por semana eu abasteço ali a minha composteira. Por quê? Depende muito, né?
vai depender do equilíbrio da sua composteira, você vai sentir, né? A minha, eu percebi que, ao contrário da literatura, se eu ficasse mexendo ali todo dia, eu percebia que as minhocas, elas ficavam muito agitadas, sabe? Se eu ficasse mexendo todo dia. E depois, quando eu passei a colocar somente 2 vezes por semana, elas ficaram mais tranquilas. Eu vi que deu mais certo. Então, você vai observando sua composteira, né? Um relacionamento que você cria com ela ali. E aí você vai sentindo o que faz sentido para vocês, até porque também tem que caber, o mais importante, tem que caber na rotina de cada um, né? Não adianta falar, todo dia, no mesmo horário, você tem que ir, sendo que às vezes não faz sentido para você, sendo que você não consegue criar essa rotina, tá? Beleza. Ai, Bia, eu tô fazendo a minha composteira ali e já fazem 10 semanas e ainda não formou o humus, né? O que será que pode estar acontecendo? Pode estar colocando, às vezes, os materiais em pedaços muito grandes, né? Se você coloca uma manga inteira, né? Uma fruta inteira, né? Vai demorar mais para isso se decompor. Então, o ideal, se você quer um processo rápido, é sempre colocar em pedacinhos, tá bom? Ai, tá com cheiro de podre. Cheiro de podre de duas uma. Ou não tá aerado, né? Ou tá com muita água, né? Então, porque vai formando água, é normal, processo de decomposição, tá? Então, como que você pode fazer? Você pode revirar essa pilha, né? Revirar ali a composteira com uma pazinha mesmo, tá? E adicionar mais serragem ou adicionar mais folha cortada, enfim, já funciona para o cheiro ir embora, tá? Ah, tá com cheiro de amônia. Sabe, igual xixi de gato, aquele cheiro de amônia? O que pode ser isso? Pode ser que você esteja colocando nitrogênio demais. É por isso que vem cheiro de amônia. Então, aí você está colocando verde demais. Então, o ideal é você, na hora que você for abastecer ela, você colocar mais o material orgânico da cozinha do que a folha verde, tá? Você vê que ela tá fria, pode ser N coisas, né? Você pode porque o ideal é ela ficar não muito quente e não gelada, tá? Você vai sentir que ela tem, assim, a temperatura ambiente dela, tá? Se sentir que ela tá ficando gelada, é porque ou tá com a umidade baixa, porque a umidade, ela é um condutor de calor, tá? Ela, às vezes, tá com pouco material lá dentro, às vezes tá frio mesmo, às vezes tá faltando verde, né? Ou às vezes você precisa misturar, tá? Se a temperatura está muito alta, às vezes também você precisa aerar ela um pouco, tá bom? E se está atraindo animais, igual eu comentei, se está atraindo animais, esse é um indicador que alguma coisa está errada, né? Então você pode ter colocado carne lá dentro, ó, uma coisa que eu esqueci de falar, carne não é legal colocar, tá? Peixe, resto de peixe, ossadas, todas essas coisas não é legal colocar, tá? Laticínio, gordura, enfim. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? O Não? companheiro Walter, ele fez uma pergunta. Oi, Deixa eu ver diga. aqui. Ele perguntou quantas minhocas é preciso para começar. Hum, Elas se multiplicam muito rápido, tá? Então, você não precisa de uma quantidade exagerada. Para você ter uma noção, para aquela quantidade de balde, que eu usei 4 grandes, né? Aqueles baldes são de 18 litros. Eu usei, bem mineirinho falando, um punhadinho. Foi tipo, deve ser 150 gramas de minhoca. Eu devo ter colocado lá. E deu super certo, Ô, tá? Bia, tem gente levantada, mas só para completar a pergunta, Sim, aí você colocou, eles multiplicaram. E pensando sim. numa superpopulação depois, pensando em novas composteiras, por exemplo, quando que é a hora Uhum, de tirar um pouco e doar a minhoca, por exemplo? Tem esse momento? tá. Se você perceber que ou o processo está muito rápido ou que elas estão muito agitadas, tá? Você pode retirar elas e fazer a multiplicação da composteira. Então você pega lá, então às vezes elas estão muito agitadas porque elas estão competindo, entendeu? A hora que você perceber que está rolando um estresse, alguma coisa nesse sentido, você pode pegar ela e replicar numa outra composteira. Show, obrigado. Imagina, tá?
A Adriana também está com uma pergunta aí. Não era para fazer essa pergunta. Era só para ler aqui do bate-papo. Tá. Então, você usa para pescar também, se não quiser fazer outra composteira. Muitas opções. Tem a solução. Tem a solução aí, tá? Então, vamos de quiz. Eu e a Adri e o Lucas, a gente preparou uma surpresa para vocês, tá? Acho que a gente pode fazer o quiz e aí o Lucas depois entra com o projeto. Lucas, como você prefere fazer? Quer conversar um pouquinho a respeito dele antes? Você que manda, você achar melhor. Tá, vamos de quiz antes, então. Adri, o Rotaract da Avenida Paulista, tá? A gente está com um projeto que se chama O PIN da Amizade, né? Então, a gente está participando aí, fazendo integrações com diversos clubes, até para ver se a gente consegue evoluir alguns projetos, né? E sempre frisando aí o companheirismo, né? Que é, enfim, é o que a gente vive para, né? Além do voluntariado. Então, a gente pensou em fazer um quiz no Kahoot, tá? E o ganhador vai receber um PIN da amizade, tá? A gente vai mandar para vocês. Esse brinde feito com muito carinho pelo nosso clube. Tá bom? Então, vocês já utilizaram o Kahoot? Conhecem? Então, se vocês quiserem acessar, eu vou abrir a sala aqui no aplicativo, só para ver se não vai mudar o número, porque eu testei ontem. E eu sou bem ruim com tecnologia, tá, gente? Manda pra gente o link aqui no chat, o Kahoot. Tá. Então, o Kahoot você vai entrar nesse www.kahoot.it. Tá dizendo que essa senha não tá funcionando. Eu acho que, como eu gerei ela ontem, aqui eu tô gerando uma nova, ó. Eu vou jogar no chat, tá? Tá, ok. 8596092. Aí, eu usei esse PIN, tá? Adriana entrou? Entrei. Boa. Agora tá funcionando. Deu certo, né? Deu sim. Então, utilizem esse que eu mandei no chat, tá, gente? O site, e eles, na hora que vocês entrarem no site, vai solicitar um PIN que tá ali no chat também. Alguém mais aí conseguiu? Por enquanto, Alguém tá com aqui. dificuldade? O Lucas, o Léo e a Adriana entraram. Vamos ver. O Walter entrou. Pessoal que não está conseguindo, só pressionar ou copiar no chat, tá? E colocar no navegador. Se vocês quiserem, será que se eu conseguir entrar para mostrar como é que faz no navegador? Aqui aparece assim, está vendo seu apelido na tela, mas aí parou, congelou, é isso mesmo, né? Congela a tela e espera agora o próximo passo. Né? Isso, a hora que todo mundo entrar, eu vou colocar iniciar. Ah, tá bom. Tá, mas tá certo. Tem o prêmio para quem errar menos também, tipo Telecena? 10 e menos pontos. Tem um azarão, aquele que é no bingo, assim, né? Tipo, é o último a acertar um número. Isso. O azarado, né? É. Loto fácil que dá o prêmio pro azarado, né? A pessoa que não acerta nenhum dos 15 números, eles dão um prêmio também. Ah, dá? Dá? Acho que é 500 mil, não me lembro. Ô, louco! Ô, louco! É sério, é sério. Quanto vai ter no Kahoot aqui? Quanto vai ter no Kahoot? Vai ser minhoca o prêmio, Lucas. Pode parar. As minhocas da Bia é tudo lutadora de judô e jiu-jitsu. Elas são tão bonitinhas, gente. Eu gosto delas.
Eu gosto delas. Não, e vocês estão mais do que. A gente podia comprar alguma coisa aqui no sítio, né? Às vezes fazer um evento de companheirismo aqui. Vamos todo mundo para Minas. Ali tá Opa. perto de Águas de Lindóia. A Águas de Lindóia tem evento o tempo inteiro. Todo tem registro também, tem Vale do Ribeira. Nossa, vai gente, é muito Thiago. gostoso aqui. Não, o registro. Fazemos os dois. Não, A gente e faz assim. uma coisa no registro, que eu quero conhecer a Opa, alguém saiu. depois. E Ó, tá no Kahoot, Gabriel, Walter, Léo e Adriana. acho que podemos. Eu creio que o Bruno nem a Daniela vai conseguir entrar, porque eu creio que eles estão no sítio também. Ah, entendi. Lucas, você saiu, acho, do Kahoot. Eu saí? Saiu. Eu entrei. Você entrou. Aí certo? entrou. Então vamos Posso lá. começar então? Pode. Então vamos lá, vou colocar iniciar aí. Começando, 3, 2, 1. Opa. O que é compostagem? Aí você Peraí, mas- assinala o que você acha que é. Apareceu para vocês? Não, Não, para mim apareceu só figuras geométricas. Aham. Para mim Ué? é um monte de figura geométrica. Tipo, Tá vermelho, azul. Isso, aí você seleciona. E tem Não, mas tudo, não tá? apareceu a pergunta. não, Apareceu só a figura. Na verdade, você tem que mostrar a sua tela e a gente coloca uma das opções. Tem que mostrar a pergunta então e a gente peraí. escolhe a opção. eu já errei a primeira porque eu cliquei errado. Aqui. Entendi. Então vou ter que Ficou entrar aqui parecendo no um computador. psicotécnico aqui de autoescola. Qual que eu escolho? Calma aí, então. Técnica aí. Eu vou ter que entrar, então, pelo computador, acho. Achei que eu fosse conseguir fazer isso separado. Ixi, gente. Eu falei Eu que estou em sou quarto ruim. lugar empatado com o Lucas. Estou em último empatado com o Lucas. Peraí. Não, o meu, eu cliquei e pareceu o tempo esgotado. Ótimo. Ótimo, eu falei, Peraí. não sabia o que era para Foi fazer. maravilhoso. Deixa eu entrar aqui. Acho que eu devia ter começado outro jogo. Eu achei que já aparecia para vocês pelo celular, sabe? Kahoot. Ai, que droga. Quer passar pro Lucas falar um pouquinho aqui do projeto? Lucas, vai contando do projeto enquanto eu cuido aqui do problema técnico. Vamos conhecer um pouquinho mais aí. Vamos lá, então. Como o companheiro Walter mencionou, aqui na cidade de Registro, nós estamos com um projeto de compostagem e de horta comunitária. O nosso grande parceiro é o SESI, onde o companheiro Walter ele trabalha hoje. Ele é um dos coordenadores do SESI. E ele tem sido uma peça fundamental nessa questão do meio-campo. Fizemos uma grande reunião com a equipe do SESC, com a direção. Tem a questão da parceria do Rotary e Avenida Paulista nas doações das compostagens, das composteiras, desculpa. E dentro disso, fora a questão que nós vamos construir a composteira de 1,5 metro por 1,5 metro, que vai ser da forma composteira seca, nós vamos fazer também uma oficina com os alunos Rotary e 2 professores de Geografia e de Ciências da Escola do SESI para atender e ensinar as crianças e os jovens da 6ª série e da 7ª série. Companheiro Walter, é 6ª série ou é 6º ano? Eu sempre me confundo. Ano, né? Então é 5ª série, né? Agora não usa mais série. 6º ano e 7º ano. Ah, tá. Então, beleza. E lembrando que o SESI ele é um complexo, né,
uma escola que pode atender mais de 2 mil alunos. E a composteira ela vai incentivar essa questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade na vida desses alunos. Pois, normalmente, começa com a questão dos mais novos e ele vai ficar lá. Pai, mãe, vamos fazer em casa? Vamos replicar em casa? E o Rotaract vai fazer uma oficina com esses alunos de como que faz a montagem de uma composteira e todo o processo de uma compostagem. Quando a Bia estava mandando para mim o slide, eu vi o custo da companheira Bia de dois e pouco, menos de R$3. Me apaixonou esse custo, hein? Porque eu tinha contado em torno de R$50 cada composteira. Mas eu não tinha pensado em questão que a gente pode conseguir a parceria com padarias. Aqui, de coincidência, nós também temos o Instituto Federal, que tem um curso de engenharia de pesca, e eu dei uma pesquisada, e eles têm a questão da composteira dentro do Instituto. Então, nós conseguimos a parceria também com a Minhoca. E eu creio que o nosso custo vai conseguir baixar bastante. E a ideia é atender tanto a escola do SESI e futuramente a região. Para passar tanto nas escolas do SESI, com a Secretaria de Ensino do Estado, para conseguir atender as escolas da cidade, da região e, quem sabe, futuramente, as escolas daí de São Paulo também. Como que é uma rede de ensino estadual, né? Ela abrange bastante cidades, não só no Vale do Ribeira. Quer complementar alguma coisa, companheiro Walter? Eu quero. O Léo está aí, né? Se me permite, os mais antigos, né? Conhecem Tô aqui sim. as propagandas da Polishop, as primeiras, né? Que falava assim, não é só isso, né? Lembra, Léo? A Adriana deve Lembro, lembrar, né? mas não ligue agora, porque se Isso, você... mas não é só isso, aí você continua, né? Então, o projeto ele é a ponta do iceberg, mas tem a parte do meio e da base. Então, a gente, adotando a escola do SESI, que a gente vai pegar um público de classe média, média alta, a proposta é que a gente tenha futuramente desenvolvido dentro dessa escola um projeto Rumo e uma criação do RotaKids e do Interact dentro da escola. Então, e esses pais que vão ser envolvidos futuramente, eles podem vir a se tornar aí companheiros nossos, ou no Rotaract, dependendo da idade, ou no Rotary, porque começou com os filhos essa questão das ações de protagonismo infanto-juvenil, ações de cuidados com o social, cuidados com o próximo, começando com a casa deles. Então, é a ponta do iceberg, acho que a porta de entrada é esse projeto de meio ambiente que nós estamos desenvolvendo agora. Mas tem uma segunda intenção, que é atingir um público que tem uma grande energia para trabalho social. Né? Ano passado, por exemplo, o SESI, nós doamos marmitas. Na época da pandemia, fazíamos 1.500 marmitas por dia. O Rotaract e o Rotary ajudaram a distribuição dessa marmita. O Lucas ajudava, e os companheiros do Rotaract, a embalar e produzir a marmita junto com alguns voluntários na cozinha do SESI, e nós distribuímos para algumas entidades e algumas populações, e os alunos, naquela época, não foram envolvidos. Né? Então, a gente criando essa semente, fizemos uma distribuição de cobertores, de cesta básicas, fizemos um drive-thru também, de arrecadação de alimentos, a gente criando esse grupo de apoio, começando com 2 salas de aula, e depois multiplicando para o resto da escola. Daqui a pouco a gente está com a escola inteira engajada, e aí quando a gente falar de RotaKids, Interact, Rotaract, todo mundo fala assim, eu quero, porque eu já trabalhei, eu já fiz, eu já participei, foi legal pra caramba, e é isso que a gente quer. Então, tem uma segunda intenção boa, mas tem uma segunda intenção por trás aí também. Muito legal. Muito legal. Que bacana. Ó, gente, eu acho que eu consegui aqui, tá? Tava com uma configuração errada. Tava falando para não mostrar as perguntas para vocês, me perguntam, né? Vamos lá, eu vou colocar outro pin aqui para vocês no chat, tá? Vamos ver se deu certo. Calma aí que apareceu falha ao reconectar. Tá. Eu acho que vou ter que sair e entrar de novo. Acho que sair, entrar de novo e eu coloquei novo pin ali no chat.
Ah, você colocou um novo PIN? Show. Um novo PIN, tá? Porque eu tive que mudar uma configuração. Walter e Adri entraram. Cheguei. Lucas tá on. E o Léo. Mais alguém? Posso começar? Gabriel, vai entrar, Gabriel? Ah, Gabriel, verdade. Gabriel, você vai entrar? Gabriel entrou. Posso começar? Qualquer coisa vocês me gritam, vamos ver se deu certo. Pode, vamos lá. Ah, Quê? Qualquer coisa que vocês gritam. O que é Viu? compostagem? Nossa, eu espero que a Bia nunca faça pergunta de vestibular. Foi feita pra Próximo. essa primeira aí, né? Ok. O Gabriel tá na frente aí, hein? Mas eu acertei também. É que vale o tempo também. Ah, Ah, o tempo conta? Aham. Nossa, eu sou Olha o Léo azarão. passando na frente. Olha o Léo passando na frente. O Léo não vale, hein? ninguém respondeu mais rápido que eu essa. Eu acertei uma, pelo menos. Hum. Uhul. Nossa, Léo, tá? Pô, essa aí depende, né? Essa aí depende. Essa eu me lasquei. Não, mas aí você vai pelo. Não é, né? Quando aparece assim, sequência de respostas do lado, é tipo. Aqui Quem você. vai responder primeiro, tá? Ah, Nossa, gente, desculpa o erro de português aí. tá tudo certo. A gente tá preocupado em responder a resposta rápido. Aqueles, né? É, Geralmente o pessoal simula verde com o correto, né? é Ó, sacanagem, tô Garrote. reagindo, hein? Vamos lá, vamos lá. Sequência de respostas certas. 6. Eu Ó, errei, a Quem tá Adri, em primeiro aí? A Adri tá colando, hein? A Adri tá colando. eu errei uma até agora. Que eu ainda nem saberia a resposta dela. Ah, Você colocou verdade? oh, essa aí também. Ó, Você pôs verdade, Lucas? Não atrai, a gente acabou de falar sobre isso. não, mas se tiver alguma coisa de errado na composteira, atrai, entendeu? Mas uma Não, composteira saudável não é para atrair, certo? é. Aquelas são exceções. Ô, tava no pódio, agora Muito tô de volta. bom, gente. Vamos de pódio. Terceiro lugar, Gabriel. Muito bom, Gabriel? Gabriel. Parabéns. Aham. Em primeiro, Léo. Salva de palmas. Salva de palmas pro senhor composteiro. Vou cobrar meu PIN, hein? Muito bom. Ganhou Eu tinha ajuda aqui, ó. Ah, então entendi. Vou levar seu PIN da amizade. É.
Aí a gente conta a história do que é o Vou cobrar. A gente faz uma troca. Você traz um pin da amizade para mim e eu te trago algumas minhoquinhas. Tá bom. Fechou. Combinado. Ai, ai. Pô, legal esse Que site, legal. É esse isso. Kahoot aí. O Kahoot é muito legal. Interessante. Eu não conhecia ainda. É muito legal o Kahoot. Bem Para bacana. fazer quiz, assim. Boa. Fechou. Fica a Como que ele dica. chama, Léo? O Kahoot? Oi? Como que O chama filho o filhão? do Léo, acho. Olha o filho do Léo ali. Tem dois, né? Oi? São dois? Não, um só chega. Chega. Qual que é o nome? É Jorge. Jorge. Aí, Jorge, corintiano. Cara santista. Ai, fechou, fechou. Pode deixar, presidente, eu vou levar seu PIN. O nosso projeto aí de companheiro. Legal, muito bom. Valeu. Muito bom. É sacanagem, Você que né? viaja Pô, muito. Não, mas tudo bem, é bom que você também tá inteirado aí, conhecendo do tema, não tem problema nenhum. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem dúvidas, sugestões, comentários. Legal, Bia, foi fantástico. Adorei, viu? Ai, que Adorei bom. sua palestra, foi muito bacana. Precisamos fazer mais vezes agora, hein? Não só por conta da virada sustentável, mas acho que é um tema que dá para a gente tratar mais vezes, né? Foi muito bom. Eu adorei. Com Que certeza. bom. E mesmo eu já tenho alguma experiência, já faço em casa e tal, mesmo assim deu para aprender bastante coisa. Obrigado. Foi muito legal. Obrigada a você por ter vindo. Obrigado. Obrigada, Bia. Parabéns, Bia. Parabéns, Lucas. Sucesso. Obrigado. E, Bia, se puder compartilhar depois aí com o Lucas, acho que o Lucas já tem a apresentação, né? Sim, A gente sim. junta com a outra que nós temos, acho que agrega bastante valor aí para a gente poder, quando for nas escolas, compartilhar o material com os professores, e aí eles conseguem fazer uma adequação, né, dentro das disciplinas e falar, que legal, a gente tem pelo menos um norte para seguir. Uhum. Muito legal. Sucesso. Bia, Adriana, muito obrigado. Parabéns pelo slide, pela apresentação. Sei que vocês trabalharam bastante, tá? Foi a Bia. Muito obrigado. Convidá-la. É isso, gente. Faço com o maior prazer. Me Eu diverti. Isso, queria- obrigado aos que participaram, né? Estou com a Patrícia aqui, que ela é de registro, o Milton entrou e saiu, tiveram outros que entraram e saíram, tem o Bruno, o Gabriel, a Dart, obrigado. Adriana, parabéns também. Léo, valeu, meu irmão. Deus abençoe. É isso. Valeu, obrigado, Walter. Gente, bom final de semana. Se cuidem. Isso aí. Valeu. Faça Queria alguma parabenizar postagem. também. Queria parabenizar também o Walter e o Lucas pelo projeto deles aí, muito bacana. Parabéns, vamos trabalhar junto. E eu queria também a autorização da Bia, do Lucas, para a gente poder pegar essa gravação que a gente fez aqui e colocar no nosso YouTube, para poder atingir mais gente. Se vocês autorizarem. Claro, pode colocar sim, sem problema Pode nenhum. sim. A ideia é essa. Quanto mais gente fazendo compostagem, melhor. Legal, tudo bem se a gente compartilhar, Lucas? Pode, sem problema. Legal, maravilha. Obrigado. Até mais, Obrigado, gente. gente. Um bom sábado para todos vocês. Até mais. Bom sábado, um beijão a Tchau, todos. bom final de semana. Tchau. Qualquer dúvida, a Adriana tem meu WhatsApp, tá? Vocês podem pegar com ela, tá bom? Fechou. Obrigada, Bia. Legal, valeu. Obrigado, tchau. Até mais, gente. Tchau.